No dia 9 de abril de 1992, Anthony Perkins morreu em Los Angeles, vítima da AIDS. Ele tinha 60 anos. O obituário no New York Times foi extenso, notável, respeitoso. Mas mesmo ali, no momento de despedida, ao lado de seu nome estava inevitavelmente outro nome: Norman Bates. Parecia que o sistema não conseguia soltá-lo nem após a morte. Sua viúva, Barry Berenson, descobriu sobre o status de HIV dele pelos jornais. Durante 2 anos, ele escondeu o diagnóstico não apenas do público, mas também de sua própria família. 2 filhos, Oz e Elvis, perderam o pai que a imprensa descreveu por décadas com uma única palavra: psicopata. 9 anos depois, em 11 de setembro de 2001, Barry Berenson morreria a bordo do voo 11 da American Airlines, o primeiro avião a colidir com as Torres Gêmeas. Mas essa história não é sobre uma sequência de tragédias, nem sobre como um ator se tornou prisioneiro de um único filme. Isso seria uma explicação simplista demais. A história de Anthony Perkins é sobre um homem cuja característica mais autêntica se tornou seu principal capital profissional e também sua armadilha. Ele não apenas interpretou a ansiedade, ele tornou visível uma vulnerabilidade masculina para a qual a cultura americana de meados do século ainda não tinha um idioma humano. E quando a cultura não conseguiu aceitar essa vulnerabilidade como norma, ela a rotulou como patologia. A questão não é porque Perkins foi lembrado como Norman Bates. A questão é outra. Por que Hollywood teve tanto medo de um ator que era preciso demais? Ato 1. A fórmula do medo. Na memória histórica, Anthony Perkins vive em um conjunto muito restrito de imagens. Um motel isolado sob o céu da Califórnia. Pássaros empalhados nas paredes. O sorriso sutil de um jovem que parece querer ser educado, mas não consegue esconder a tensão interna. Seu nome ficou indissociavelmente ligado ao filme Psicose e à figura de Norman Bates. Mas essa não é uma história comum de um papel bem-sucedido que trouxe fama mundial. No cinema, há muitos atores que o público associa a um único personagem. Com Perkins, aconteceu algo mais severo. Seu rosto não se tornou apenas o rosto de um herói. Tornou-se a fórmula visual de um colapso interno. Antes de Psicose, o mal nas telas geralmente tinha contornos externos claros. O perigo vinha de fora. Gangsters, espiões, monstros, criminosos, pessoas com uma ameaça óbvia no comportamento ou na aparência. O espectador sabia onde estava a fronteira. O mal parecia mal. Perkins destruiu essa fronteira. Seu Norman não entrava em cena como um monstro. Ele era educado, envergonhado, quase comovente. Falava suavemente, tentava agradar o interlocutor, preenchia as pausas com palavras desajeitadas, evitava o olhar direto. Nele não havia a força habitual de um vilão. Não havia confiança predatória. Não havia ameaça teatral. O que assustava era outra coisa. A sensação de que o homem na tela gastava suas últimas forças para parecer normal. Isso foi o que se revelou novo. O medo não nascia no momento do ataque, mas antes, na pausa, na entonação confusa, no engolir nervoso, na tentativa de manter uma conversa que já se tornara pesada demais. Perkins mostrou que o horror pode vir não da agressão bruta, mas da fragilidade levada ao extremo. Para a América do final dos anos 50, isso era uma revelação quase inaceitável. O ideal masculino daquela época era baseado no controle. O homem devia ocupar o espaço com confiança, falar diretamente, tomar decisões, ser um pilar para os outros e uma prova da estabilidade do mundo. Mesmo os rebeldes das telas, que desafiavam o sistema, possuíam peso físico, força, agressão sexual, ou pelo menos um desprezo demonstrativo pelas regras. Perkins não se encaixava nesse padrão. Seu corpo contava outra história. Alto, esguio, anguloso, inclinado a se curvar, ele parecia alguém desconfortável em sua própria pele.
A câmera capturava não o domínio sobre o espaço, mas a tentativa de não desaparecer dentro dele. Essa característica o tornou perigoso para a norma tradicional das telas. Ele não representava o medo de fora. Ele parecia trazê-lo consigo. Em sua expressão corporal, não se via uma demonstração teatral, mas um esforço interno real. Ser composto, educado, aceitável, não despertar suspeitas. O paradoxo de Perkins era que sua precisão era convincente demais. Ele deu ao público o rosto de uma ansiedade que a própria cultura preferia ignorar. Ele mostrou o homem não como um monólito, mas como um sistema de tensões, proibições, tentativas de se adequar. Mas a sociedade da metade do século não sabia olhar para essa vulnerabilidade masculina sem desconfiança. Por isso, o cinema fez o que a cultura frequentemente faz quando se depara com algo complexo. Simplificou. A vulnerabilidade foi lida como desvio, a nervosidade como prenúncio de loucura, a suavidade como máscara de perigo. A partir desse momento, Perkins ficou preso não porque atuou mal, mas porque atuou bem demais. Sua organicidade coincidiu com o que a audiência temia reconhecer em si mesma. E quando o rosto de um ator se torna o rosto do medo coletivo, é quase impossível para ele recuperar sua complexidade humana. Para entender por que esse papel se encaixou tão perfeitamente nele, é preciso voltar não a Hitchcock, mas muito antes, ao garoto que desde o início cresceu ao lado de uma imagem masculina alheia, quase inatingível. Ato 2. Herança e ausência de apoio. O pai de Anthony Perkins, Osgood Perkins, era uma figura notável do teatro americano nas décadas de 20 e 30. Ele era conhecido na Broadway, respeitado pelos críticos, seu nome tinha peso. Pertencia àquela geração de atores para quem o palco era um espaço de autoridade, voz, postura, capacidade de dominar a plateia. Em 1937, Osgood morreu subitamente de um ataque cardíaco em Nova York. Anthony tinha apenas 5 anos. Para uma criança, uma perda dessas raramente fica apenas como um fato biográfico. No caso de Perkins, o pai não desapareceu no silêncio da memória familiar, mas dentro de um mito público. Ele não teve tempo de se tornar para o filho um homem real, complexo, contraditório. Transformou-se em um ideal, em um sobrenome, em uma comparação, em uma figura com a qual é impossível argumentar, pois já estava cristalizada em um passado respeitável. Anthony cresceu não apenas sem pai, ele cresceu sob o peso da imagem paterna. O entorno via nele o filho de um artista famoso. Professores, conhecidos da família, o meio teatral, todos pareciam colocá-lo antecipadamente na moldura de herdeiro. Esperavam dele não um crescimento comum, mas a confirmação do sobrenome. Essa expectativa é especialmente cruel, porque não deixa espaço para a gradualidade. A criança ainda não entende quem é, mas o ambiente já lhe lembra quem deve se tornar. Após a morte de Osgood, a criação de Anthony ficou concentrada nas mãos da mãe, Janet Raine. A ligação deles era estreita, isolada, emocionalmente carregada. Em tal atmosfera doméstica, a criança aprende cedo a captar o humor do adulto, prever reações, se adaptar, não perturbar o frágil equilíbrio. Isso não necessariamente parece dramático de fora, mas por dentro, forma-se o hábito de constante vigilância. Para um menino que crescia na América dos anos 40, essa sensibilidade era um presente incômodo. A sociedade esperava dos jovens uma confiança clara, expressa fisicamente. Dúvida, suavidade, timidez ou dependência excessiva da avaliação alheia eram facilmente percebidas como fraqueza de caráter. E Perkins, desde o início, era diferente. Ele não preenchia o espaço como seu pai. Ele parecia testar se tinha o direito de estar ali. A escolha da profissão de ator nesse contexto não foi apenas uma decisão criativa. O palco lhe dava a oportunidade de dialogar com o mito paterno. Mas essa mesma escolha
tornava seu desajuste especialmente evidente. Osgood era associado à autoridade, compostura, força de presença. Anthony, por outro lado, era alto, magro, tenso, propenso à desajeitabilidade. Ele não herdou a confiança do pai. Ele pisava no mesmo território com uma mensagem oposta. Foi justamente dessa contradição que começou a nascer sua organicidade na tela. Ele não conseguia representar convincentemente a força monumental, porque seu corpo resistia a esse papel. Mas ele podia transmitir outra coisa, a de uma pessoa que quer corresponder à expectativa e, ao mesmo tempo, sente que não se encaixa nela. Sua leve gagueira, o olhar desviado, os movimentos inquietos das mãos, o sorriso tenso, tudo isso não era um conjunto de truques de atuação. Era a fisiologia de alguém acostumado a duvidar de seu próprio direito de ser visto. No início, essa vulnerabilidade até o ajudou. O público a percebia como sinceridade juvenil. Sua desajeitabilidade parecia fresca, em comparação com os homens mais convencionais das telas. Ele parecia suave, educado, inofensivo. Havia nele algo que o estúdio podia vender como pureza e timidez romântica. Mas esse papel tinha um prazo de validade curto. A timidez juvenil é encantadora apenas enquanto a cultura está segura de que é uma fase temporária. Na América do pós-guerra, esperava-se que o jovem superasse a dúvida e se tornasse estável. Perkins, no entanto, não superava a ansiedade. Ele a tornava cada vez mais expressiva. E assim que Hollywood tentou transformá-lo em um herói romântico completo, ficou claro: o estúdio não tinha um futuro patriarca, mas alguém cuja força estava em outra coisa, na capacidade de mostrar a rachadura no próprio conceito de norma. Ato 3. Fachada para a indústria. Em 1956, Anthony Perkins assinou um contrato de 7 anos com a Paramount Pictures. Ele tinha 24 anos. O estúdio viu nele o material para um novo ídolo juvenil. Alto, de maneiras suaves, aparência impecável, uma timidez inteligente. Ele era perfeito para capas de revistas, entrevistas, sessões fotográficas românticas e aparições públicas meticulosamente planejadas. A Paramount começou a construir ao redor dele uma imagem clara. Um rapaz da porta ao lado, seguro, limpo e atraente. Não era um rebelde agressivo, nem um herói rude, nem um sedutor perigoso, mas um jovem ao lado de quem o público americano podia se sentir tranquilo. Em sua imagem pública, não deveria haver nada ambíguo. Tudo deveria inspirar confiança. Hollywood dos anos 50 não era apenas uma fábrica de filmes. Produzia modelos sociais. Os estúdios não apenas filmavam atores, eles montavam construções públicas com eles. Um astro masculino deveria demonstrar um certo caminho. Charme juvenil, depois confiança madura, e então o status de chefe, protetor, vencedor. Perkins foi encaixado exatamente nessa trajetória. A princípio parecia possível. No filme Sublime Tentação, de 1956, sua suavidade foi colocada em um contexto seguro de amadurecimento. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar, e o público viu nele um novo tipo de jovem herói. Não duro, nem arrogante, mas vulnerável e honesto. Enquanto essa vulnerabilidade era vista como juventude, não ameaçava o sistema. Os problemas começaram quando o estúdio passou a exigir dele uma normatividade adulta. Diretores esperavam gestos confiantes, olhares diretos, domínio físico em cena, iniciativa romântica convincente. Mas o corpo de Perkins parecia se recusar a seguir essa coreografia. Ele podia dizer as palavras certas, mas a câmera captava mais. Ombros tensos, postura rígida, voz contida, piscadas nervosas, reações ligeiramente atrasadas ao parceiro. O roteiro dizia ao público: diante de vocês está um jovem que deve se tornar um pilar. A imagem visual dizia outra coisa. Diante de vocês está alguém que busca um pilar.
Essa discrepância não podia ser escondida com maquiagem ou publicidade. Quanto mais Perkins envelhecia, mais sua ansiedade na tela ultrapassava o personagem de jovem tímido. Já não parecia uma característica fofa. Transformava-se em uma pergunta. Por que é tão difícil para essa pessoa ser quem lhe foi designado? Para sobreviver dentro do contrato de estúdio, Perkins precisava constantemente construir uma fachada. Ele não devia apenas interpretar papéis. Ele precisava interpretar a adequação à norma hollywoodiana. Sorriso ensaiado, entrevistas cuidadosas, pausas controladas, cortesia pública, ausência de confissões desnecessárias, tudo se tornava parte do trabalho diário. Esse trabalho não terminava após o dia de filmagem. No sistema de estúdio, a estrela pertencia à indústria não apenas no set. Sua vida pessoal, rotas, fotos, amizades, aparições sociais também eram parte do produto. Para Perkins, isso significava uma autocensura contínua. Ele precisava parecer relaxado, embora a própria imagem de relaxamento exigisse dele um enorme esforço. Gradualmente, essa dualidade tornou-se sua principal característica na tela. Por fora, cortesia impecável, suavidade, educação. Por dentro, pânico contido, impossível de desligar completamente pela força de vontade. Os momentos mais fortes não eram aqueles em que ele tentava ser o herói tradicional, mas aqueles em que a máscara se tornava transparente por um segundo. O Hollywood comercial dos anos 50 não sabia o que fazer com esse estado. A ansiedade masculina podia aparecer na tela como consequência de guerra, crime ou decadência moral. Mas Perkins a trazia para uma conversa comum, uma cena romântica, uma pausa entre falas. Não era um evento do enredo, mas um modo de existir. O estúdio ainda tentava vendê-lo como norma, mas já estava claro. Sua verdadeira atração estava exatamente onde essa norma começava a rachar. E aqui, a pressão profissional se unia a uma circunstância pessoal mais perigosa. Perkins era obrigado a controlar não apenas sua imagem na tela. Ele vivia em uma época em que a própria possibilidade de uma verdade privada podia destruir uma carreira. Ato 4. Estrutura de tensão. Nos anos 50, um contrato padrão de estúdio em Hollywood incluía uma cláusula moral. Essa fórmula legal permitia que o estúdio rompesse o contrato se o comportamento público ou privado do ator pudesse prejudicar a reputação da empresa. Na prática, isso significava que a estrela estava presa não apenas a obrigações profissionais, mas também a uma expectativa de impecabilidade social. Para proteger seus investimentos milionários, os estúdios de cinema criavam e financiavam poderosos departamentos de imprensa. Essas estruturas não apenas cuidavam da publicidade, elas literalmente construíam e controlavam a vida social de suas estrelas. O estúdio organizava meticulosamente as aparições públicas de Perkins em estreias sociais, sempre acompanhado de jovens atrizes escolhidas a dedo, criando uma fachada impecável de um herói romântico heteronormativo. Essa vitrine reluzente não era apenas um elemento de marketing, era um instrumento de sobrevivência. O clima social dos Estados Unidos, naquela década, era moldado não apenas pela crescente tensão geopolítica, mas também por purgas internas rigorosas, que mais tarde seriam conhecidas como pânico lavanda. Instituições governamentais e grandes corporações midiáticas identificavam e afastavam sistematicamente pessoas com identidade homossexual. Na perspectiva legal e social da época, tais relações eram classificadas simultaneamente como desvio psiquiátrico e ameaça direta à estabilidade nacional. Um desmascaramento público significava isolamento profissional imediato, anulação de todos os contratos e apagamento do nome do campo público. A imprensa independente transformou a busca por fatos comprometedores sobre ídolos em um mecanismo altamente lucrativo, criando para figuras públicas uma atmosfera de vigilância paranoica contínua. No caso de Perkins,
O trabalho do departamento de imprensa tinha um significado especial. Biógrafos e contemporâneos confirmam que, nesse período, Perkins mantinha relações românticas secretas com homens. Entre eles, o ator e cantor Tab Hunter, com quem teve um relacionamento romântico em meados dos anos 50, e o fotógrafo Barry Freeman. Ambos escondiam cuidadosamente esses relacionamentos, cientes de que a revelação destruiria suas carreiras instantaneamente. E esse fato é de importância crítica, não como um detalhe para a crônica social, mas como uma circunstância fundamental de sua formação como ator. Ter uma identidade que contradiz completamente as expectativas do público e as exigências diretas dos empregadores cria um regime específico e extremo de existência cotidiana. A vida privada do ator transformou-se em um complexo sistema de segurança da informação, onde cada passo, cada novo contato e cada resposta em entrevista exigiam uma análise prévia de riscos reputacionais. Por isso, a vida pessoal de Perkins não era um espaço livre além da profissão. Ela se tornou um sistema de segurança. Era preciso controlar os contatos, rotas, conversas, entonações, fotografias, testemunhos casuais. Qualquer descuido poderia se transformar em material para a imprensa. Qualquer proximidade exigia proteção. Uma pessoa que vive anos sob a ameaça de desmascaramento acostuma-se a escanear o ambiente. Ela observa como se posiciona, como olha, onde deixa a mão, para quem sorri, o que responde a uma pergunta inocente. Essa vida desenvolve não um hábito teatral, mas corporal de autocontrole. A máscara não é uma imagem para o público, mas um modo diário de sobrevivência. Perkins precisava atender a duas exigências simultaneamente. Para o estúdio, ele tinha que parecer um homem romântico compreensível. Para si mesmo, não podia revelar aquela parte da vida que a época considerava inaceitável. Essa pressão dupla criava um estado que a câmera captaria com uma precisão quase assustadora. Uma pessoa à vista que não pode se permitir ser totalmente visível. Mesmo sua famosa cortesia, nesse contexto, ganha outra interpretação. O sorriso tímido, a voz suave, a cortesia, a maneira quase apologética de se comunicar. Tudo isso pode ser lido não apenas como charme natural, mas como um mecanismo de defesa. Quanto mais silencioso e amável é alguém, menos motivos os outros têm para se aprofundar. Quanto mais impecável o exterior, mais ele mantém a distância. Mas a câmera é diferente da sociedade porque capta não apenas o exterior. Ela vê o esforço gasto para mantê-lo. Ela registra o segundo antes da resposta, o movimento extra dos dedos, o olhar que se desvia um pouco mais rápido do que deveria. É por isso que Perkins era tão poderoso na tela. Ele não inventava a ansiedade. Ele trazia para o quadro a experiência de alguém que conhecia bem demais o preço da normalidade. Quando Hitchcock o escolheu para Psicose, ele não escolheu apenas um ator com a aparência certa. Ele escolheu alguém em quem a própria época já havia criado uma estrutura de tensão oculta. Restava apenas transferi-la para um gênero onde essa ansiedade finalmente teria o direito de ser o principal conteúdo do quadro. Ato 5. A legalização da ansiedade. No outono de 1959, Alfred Hitchcock deu início a um novo projeto em preto e branco. O orçamento era limitado. A produção seguia quase como uma equipe de televisão. E o roteiro se baseava em um romance de banca de jornal de Robert Bloch. No livro, Norman Bates era um homem de meia-idade, corpulento, pouco atraente e definhado em mansões vazias. O público deveria perceber seu perigo quase imediatamente. Hitchcock fez diferente. Ele escolheu o então jovem de 27 anos, Anthony Perkins, para o papel. Um ator que o público conhecia como um jovem educado, refinado e inofensivo. Essa decisão não mudou apenas o filme. Ela transformou o próprio mecanismo do medo. Hitchcock não precisava de uma figura externamente repulsiva, mas de uma isca.
O espectador precisava ver alguém em quem desejasse confiar. Alguém gentil, inteligente, um pouco envergonhado. O mesmo rapaz da casa ao lado que os estúdios tentavam fazer de Perkins há anos. Só que agora essa imagem era usada contra as próprias expectativas do público. No set, Perkins recebeu uma liberdade rara para criar o personagem. Hitchcock, geralmente preciso e controlador, permitiu que ele mesmo construísse a textura comportamental do papel. E o ator não inventou um vilão externo. Ele usou o que já existia em sua própria expressão. O engolir nervoso, a leve gagueira, o olhar evasivo, os movimentos inquietos das mãos, a polidez excessivamente zelosa. Tudo aquilo que em outros papéis precisava ser suavizado, aqui se tornou o centro expressivo. Na cena do jantar no escritório com os pássaros empalhados, Perkins quase não faz nada no sentido tradicional. Ele não ameaça, não levanta a voz, não demonstra poder. Ele tenta manter a conversa, e é exatamente isso que assusta. Diante de nós está um homem que se esforça ao máximo para manter a forma social, embora por dentro ela já não suporte a pressão. Essa cena funciona porque o espectador não observa uma vilania comum. Ele observa o processo de manutenção de uma máscara. A tensão nasce da pergunta: por quanto tempo mais esse homem conseguirá parecer normal? Para o público americano do início dos anos 60, essa fragilidade masculina era aceitável apenas sob uma condição: se a trama a explicasse como um desvio perigoso. Em um drama cotidiano, tal nível de nervosismo poderia causar rejeição ou risos. Mas o thriller psicológico ofereceu uma distância segura. O espectador pôde observar a instabilidade masculina, porque o filme prometia de antemão: isso não é sobre a norma, é sobre a patologia. A explicação final do filme, construída na linguagem pop freudiana popular na época, consolidava essa distância. Tudo que era excessivamente inquietante, humano demais, próximo demais, era traduzido em uma fórmula médica. A vulnerabilidade recebia um diagnóstico. O medo ganhava um container. A sociedade podia respirar aliviada. Isso não é sobre nós, é sobre ele. Mas a força da atuação de Perkins estava no fato de que isolar completamente esse desconforto não era possível. O espectador temia Norman, mas ao mesmo tempo sentia uma estranha compaixão por ele. Queria se afastá-lo e ao mesmo tempo ter pena. Ele parecia um monstro apenas porque era muito parecido com uma pessoa que não conseguiu lidar com seu próprio peso interno. No verão de 1960, Psicose se tornou uma sensação. O filme destruiu as expectativas do público, mudou o gênero e mostrou à indústria um novo potencial comercial para a instabilidade psicológica masculina. Mas para Perkins, esse triunfo tinha um lado reverso. Hollywood finalmente entendeu onde estava seu valor. Não na normalidade romântica que a Paramount tentava construir ao seu redor. Não na imagem de um jovem herói seguro, mas naquele espaço inquietante entre a polidez e o colapso que ele sabia transmitir melhor do que ninguém. Após Psicose, a indústria já não queria vê-lo como alguém que poderia interpretar diferentes papéis. Ela viu um instrumento para um único estado, a patologia oculta. E o que no filme se tornou um avanço artístico, na carreira do ator começou a se transformar em uma sentença. Ato 6. Isolamento com precisão. Em 1961, Anthony Perkins recebeu o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema de Cannes, pelo filme de Anatoly Litvak, Você Gosta de Brahms? Quase imediatamente após o sucesso americano de Psicose, ele partiu para a França. Não era apenas um movimento criativo ou um desejo comum de expandir sua carreira internacional. Naquela situação, a Europa se tornava uma forma de escapar da fórmula americana recém-estabelecida. Em Hollywood, os roteiros que chegavam até ele pediam que interpretasse, repetidamente, criminosos nervosos, jovens estranhos, párias, solitários suspeitos,
personagens com segredos e rachaduras. O cinema europeu oferecia outra perspectiva. Lá, a inquietação não precisava ser sinônimo de patologia. Podia ser um estado filosófico, um sinal de crise intelectual, uma maneira de existir em um mundo que perdeu sua estabilidade. No mainstream americano, um homem nervoso era uma ameaça à ordem. No cinema autoral europeu, ele podia ser um testemunho do colapso dessa ordem. Por isso, o papel de Joseph na adaptação de O Processo, de Orson Welles, foi quase perfeito para Perkins. Sua vibração interna não precisava de explicação criminosa. Ela se alinhava com o mundo kafkiano, onde a culpa existe antes do ato, e o homem não entende as regras pelas quais já está sendo julgado. Nesse espaço, Perkins não parecia um desvio da norma. Ele era um intérprete preciso da era da ansiedade. Por um tempo, a Europa lhe deu o que Hollywood não dava: a chance de ser complexo sem se transformar obrigatoriamente em monstro. Mas a indústria americana tinha uma gravidade poderosa demais. Voltar significava enfrentar uma memória corporativa que lembrava não o alcance, mas o resultado de bilheteira. O prêmio de Cannes, o trabalho com Welles, a experiência europeia, tudo isso importava para os críticos de cinema, mas não alterava o principal fato comercial. Para os produtores, Perkins já era alguém cuja presença em cena prometia perigo oculto. Assim surge um dos mecanismos mais cruéis do tipo. O ator continua a receber ofertas de trabalho. Seu nome permanece reconhecível. As portas formalmente não se fecham. Mas todas essas portas levam a um único quarto. Se o roteiro apresentava um herói com um segredo, um testemunho nervoso, um intelectual suspeito, uma pessoa socialmente desajeitada ou um personagem cuja suavidade escondia uma ameaça, o texto quase automaticamente chegava aos agentes de Perkins. Seu nome virou um símbolo. Não era necessário nem revelar o mistério. O público via Perkins e já esperava a ruptura. Isso é especialmente destrutivo para o ator, porque o tipo começa a funcionar no lugar do papel. Qualquer gentileza sua é vista como disfarce. Qualquer pausa, como sintoma. Qualquer desajeitamento, como prenúncio de colapso. O que antes era tecido vivo de atuação, transforma-se em um código pronto. Nos anos 70, ele começa a usar esse código conscientemente com mais frequência. Em filmes como Ardil 22 ou Assassinato no Expresso do Oriente, Perkins sabe jogar com a expectativa do público, adicionar toques de nervosismo, às vezes quase ironicamente lidar com seu próprio mito. Ele não era uma vítima passiva. Ele entendia como a indústria o via e, às vezes, transformava esse conhecimento em um recurso profissional. Mas recurso não é sinônimo de liberdade. Ele podia controlar os tons à imagem imposta, mas não podia desfazer a própria moldura. Tentativas de interpretar alguém sem um defeito oculto enfrentavam a desconfiança do público. A normalidade em sua atuação já era vista não como norma, mas como uma pausa antes da revelação. Assim, Perkins se viu isolado não pelo fracasso, mas pelo sucesso. Ele tornou a ansiedade masculina cinematograficamente convincente, e o sistema respondeu da maneira mais habitual. Transformou a descoberta em uma fórmula repetitiva. A vida privada poderia ter sido o espaço onde essa fórmula perderia seu poder. Mas mesmo lá, Perkins teve que construir não tanto liberdade, mas outra forma de se proteger do olhar da época. Ato 7. Em busca da normalidade. Em 1973, aos 41 anos, Anthony Perkins casou-se com a fotógrafa e atriz Barry Berenson. Ela vinha de uma família culturalmente influente. Era neta da estilista Elsa Schiaparelli e irmã da modelo e atriz Marisa Berenson. Esse casamento rapidamente se tornou parte da nova imagem pública de sua vida. Para a imprensa, surgiu um outro Perkins. Marido, pai, um homem do círculo artístico respeitável. Em 1974,
nasceu o filho deles, Oz, e em 1976, Elias. Casa, família, filhos, aparições sociais, tudo isso criava uma imagem de estabilidade que contrastava fortemente com sua reputação na tela como especialista em colapsos internos. Na cultura americana dos anos 70, o casamento ainda funcionava como uma poderosa certificação social. Esposa e filhos confirmavam a conformidade com a norma. Para um homem público, isso não era apenas uma escolha pessoal, mas um sinal de respeitabilidade. No caso de Perkins, esse sinal tinha uma força especial, pois toda a sua vida anterior foi vivida sob a pressão do segredo, rumores, exigências dos estúdios e o medo da destruição da reputação. Mas reduzir esse casamento a apenas uma fachada seria uma simplificação grosseira. Barry Berenson realmente se tornou uma parte importante de sua vida, e a família, um espaço onde ele podia ser gentil, atencioso, cuidadoso, sem suspeitas imediatas. Nos relacionamentos com os filhos, ele, segundo relatos de pessoas próximas, buscava criar um ambiente mais seguro do que aquele em que ele mesmo cresceu. Após a perda precoce do pai, ele entendia profundamente o que significava a falta de apoio. E, no entanto, nem mesmo a vida familiar podia cancelar completamente o poder do mito público. Surgia um contraste doloroso. Fora do set, ele construía uma imagem de estabilidade, enquanto a indústria continuava a pagá-lo pela instabilidade na tela. Na vida privada, ele tentava provar sua normalidade. Na profissão, exigiam dele, repetidamente, sinais de exceção à norma. Essa ruptura ficou especialmente clara nos anos 80. Em 1983, mais de 20 anos após o lançamento do filme original, o estúdio lançou a continuação de Psicose. Perkins retornou como Norman Bates. À primeira vista, isso poderia parecer uma rendição. O ator entra novamente na sala da qual tentou sair a vida toda. Mas nesse retorno, havia também uma tentativa de retomar o controle. Se o mito ainda existe, se a indústria ainda não permite esquecer essa imagem, ele poderia ao menos tentar controlá-la por dentro. Mais tarde, em 1986, Perkins dirigiu Psicose 3. Foi um gesto importante. Ele não apenas desempenhava o papel imposto, mas também se tornava o diretor do espaço que um dia o aprisionou. Contudo, mesmo esse controle não significava libertação. Pelo contrário, confirmava a dimensão da armadilha. Para manter o poder sobre sua própria imagem, ele tinha que retornar repetidamente ao personagem que lhe roubou o direito de ser visto de outra forma. Essa é a tragédia do final da vida de Perkins. Ele era inteligente o suficiente para entender o mecanismo de seu mito, talentoso o suficiente para brincar com ele, maduro o suficiente para não se reduzir a um único papel. Mas a indústria e a memória do público eram mais fortes que a resistência individual. Sua vida pessoal tornou-se uma tentativa de construir um espaço protegido de normalidade. Sua carreira, um lembrete constante de que a imagem pública, uma vez fixada pelo sistema, quase não pode ser desmontada. No final da vida, Perkins já não pertencia apenas à história de um filme. Ele se tornou parte de uma mudança mais ampla. O cinema estava aprendendo gradualmente a olhar para a vulnerabilidade masculina de outra forma. Mas isso aconteceu tarde demais para libertá-lo completamente. Ato 8. O pioneiro da vulnerabilidade. Hoje, Anthony Perkins é visto não apenas como a estrela de Psicose, mas também como um dos precursores de uma nova tipologia masculina no cinema. Uma tipologia que se tornaria comum. O homem nervoso, reflexivo, instável, fragmentado por dentro. Um herói cuja atração não se baseia na força, mas nas suas fissuras. O cinema moderno aprendeu a explorar essa figura. Atores podem construir grandes carreiras em cima da vulnerabilidade, da inquietação intelectual, da desajeitada interação social, da ambiguidade psicológica. O público já consegue enxergar não apenas uma ameaça, mas também uma profundidade nisso.
Mas quando Perkins trouxe essa essência ao centro do mainstream americano, ainda não havia uma infraestrutura cultural para ela. Ele surgiu cedo demais. O sistema dos anos 50 e 60 só aceitava a fraqueza masculina se estivesse disfarçada. Ou como uma timidez juvenil que o herói precisava superar. Ou como um sintoma a ser explicado e isolado. Perkins ficou preso entre essas duas opções. Já não era um adolescente, mas ainda não se encaixava na exigência de força adulta monolítica. Sua ansiedade era expressiva demais para ser ignorada e humana demais para ser simplesmente rotulada como vilania. E é aí que reside seu significado histórico. Ele não mostrou apenas um novo maníaco na tela. Ele demonstrou que a atenção do público pode ser mantida, não pelo domínio, mas pelo esforço interno de alguém tentando não se desintegrar. Provou que a gentileza pode ser mais tensa que um grito, uma pausa mais aterrorizante que uma ameaça, e a suavidade mais complexa que a força. Mas Hollywood retirou desse achado seu sentido humano, transformando-o em uma função de gênero. Onde Perkins trazia para a tela a experiência de ocultação, pressão, necessidade de se adequar e medo de ser desmascarado, a indústria via uma ferramenta conveniente para o suspense. Sua complexidade era comercialmente útil, mas socialmente incômoda. Por isso, foi confinada apenas dentro do thriller. Assim, ele se tornou um pioneiro da vulnerabilidade, sem o direito à sua normalização. Mais tarde, o cinema aprenderia a olhar para esses homens de outra forma. O herói internamente instável se tornaria a figura central de dramas, filmes autorais, séries psicológicas, thrillers intelectuais. Mas Perkins foi o primeiro a atravessar esse corredor, numa época em que tal organicidade ainda recebia não empatia, mas um diagnóstico. Por isso, seu legado é mais amplo que a história de um personagem. É um documento de uma era que desesperadamente precisava de um rosto para seus medos, e o encontrou em um ator cuja verdadeira força estava na capacidade de não esconder completamente suas fissuras internas. Ele não destruiu a imagem clássica do homem com uma rebelião aberta. Fez algo mais sutil. Mostrou que, sob a superfície perfeitamente educada, pode existir um mundo inteiro de tensão. E o público não pôde mais esquecer isso. A história de Anthony Perkins é frequentemente vista como a de um ator preso a um único papel. Mas essa visão é simplista demais. Ela sugere que tudo aconteceu por causa do sucesso de Psicose e da força de Norman Bates. Na verdade, a armadilha era mais profunda. Perkins não foi refém de um papel, mas sim do medo cultural da vulnerabilidade masculina. Nas academias de atuação e nos departamentos dos principais institutos de cinema, a análise do método profissional de Anthony Perkins é parte obrigatória do currículo. No entanto, hoje os professores não analisam seu trabalho apenas dentro dos limites estreitos da história do gênero. Sua fisiologia em cena é estudada como a primeira aparição detalhadamente documentada de uma nova tipologia cinematográfica: o protagonista neurótico. Os estudantes aprendem como ele usava ferramentas de camuflagem social, a micromotricidade das mãos sob estresse e a arquitetura da polidez forçada para criar tensão. Hoje, a indústria permite regularmente que atores construam carreiras de sucesso interpretando homens vulneráveis, reflexivos e instáveis. Mas naquele momento histórico, quando Perkins introduziu essa matriz comportamental na linha de produção incessante do sistema de estúdios de Hollywood, a infraestrutura para sua assimilação segura estava completamente ausente. Ele era preciso demais para sua época. Mostrava de forma convincente um homem que não se encaixava na norma estabelecida. Existia naturalmente entre a fachada e o pânico. Hollywood conseguiu usar essa precisão, mas não conseguiu dar a ela uma explicação humana. Por isso, a indústria a colocou em um gênero, em um diagnóstico, em um tipo repetido. Sua tragédia não foi ter interpretado Norman Bates. Sua tragédia foi que, após esse papel,
A cultura deixou de ver onde terminava o personagem e começava o ser humano. Ele queria ser um ator com amplitude. O sistema o transformou em um símbolo. Ele queria controlar sua própria imagem. O público já sabia o que esperar dele. Ele tentou construir um espaço privado de normalidade. A tela o trazia de volta, repetidamente, a imagem de alguém a quem a normalidade não pertencia. Ainda assim, sua contribuição não pode ser reduzida a uma derrota. Perkins abriu uma nova zona de visibilidade no cinema americano. Mostrou que a ansiedade masculina pode não ser uma fraqueza de atuação, mas o conteúdo principal da cena. Que a fragilidade pode ter força, que o medo às vezes nasce não da agressão, mas da impossibilidade de ser você mesmo sem punição. No dia 9 de abril de 1992, ele morreu em Los Angeles. O obituário falava de um grande ator, mas a sombra de Norman Bates estava sempre ao lado. Assim, o sistema se despedia de um homem que ele próprio transformou em um símbolo. E talvez a principal questão de sua biografia não seja por que ele não conseguiu sair de um papel, mas sim, por que a época permitiu que ele fosse vulnerável apenas quando podia chamar essa vulnerabilidade de loucura. O mecanismo pelo qual Hollywood isola identidades complexas e transforma uma pessoa viva em uma fórmula conveniente não foi aplicado apenas a Anthony Perkins. Sobre como o sistema de estúdios tentou reformular a essência alheia e por que a recusa em se conformar aos padrões da masculinidade tradicional levou a um conflito prolongado com a imprensa, eu contarei em outra ocasião, em um material sobre Montgomery Clift.